9 em diante, que diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. E o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Amém? Amém. Eu quero... Amém. Assim fica melhor o áudio. Quero falar dessa parábola que Jesus conta, e ela é tão clara, e o autor do livro, Lucas, ele fala com muita clareza essa parábola. Ele explica as palavras de Jesus, e eu lendo elas aqui com vocês, olha como Jesus faz questão de detalhar o texto. Então, esse capítulo vai falar de parábolas, né? Tem a parábola da viúva persistente, que fala da constância, da persistência em estar orando. E em seguida vem falar depois da oração, né? Dessa viúva, que ela persistiu por tempos contra um juiz injusto, né? Um juiz que não tinha temor a Deus. Vem em seguida, ele vem mostrando um outro modelo de oração. Então, ele menciona 2 pessoas, 2 indivíduos e 2 comportamentos. Então, eu gostaria de falar aqui a clareza desse texto, como o narrador explica. Ele fala que 2 homens foram ao mesmo lugar para orar. Eu gostaria de convidá-los a acompanhar esses 2 homens até a igreja. Vamos acompanhá-los, vamos observá-los, como foi que os 2 se posicionaram dentro dessa igreja. Vamos trazer a igreja. Diz que eram 2 homens, um era fariseu. O fariseu era um grupo de religioso, né, na época de Jesus. Esse grupo de religiosos, Jesus confrontava muito com eles, e diante de muitos confrontos, Jesus os chamava de raça de hipócritas, né? Por quê? Porque os fariseus, eles gostavam de se exaltar, né? De se mostrar, eles exigiam do povo algo e eles mesmos não praticavam. Então havia sempre confronto entre Jesus e esses religiosos. Um era fariseu e o outro era o publicano. O publicano era um funcionário de Roma. Vamos dizer assim, que era o leão de hoje, era a Receita Federal. Eles cobravam impostos. Então eles eram odiados pelos judeus, pelos fariseus, né? Então, havia esse ódio entre os 2. Jesus usa exatamente o fariseu e o publicano para ilustrar o que ele queria transmitir, né, para quem estava ouvindo ele. E ele começa o texto dizendo que essa parábola era exatamente para aqueles que confiavam em si mesmo, né? A sua confiança não estava em Deus, não estava em Jesus, estava em si próprio. E crendo que eram justos, eles se achavam tão justos que eles desprezavam os outros. Então ele traz essa palavra para ilustrar esses 2 seres, né? Esses 2 indivíduos. E ele usa
que os dois foram para a igreja orar. E ele começa falando como era a oração do fariseu. Ele começa a dizer que o fariseu, estando em pé, então nós vamos acompanhar os dois indivíduos até a igreja. Um fariseu, ele chega à igreja, ele já procura um lugar de destaque, porque ele gosta de ser visto. A Bíblia diz que ele se coloca de pé, né? Todo cheio de orgulho. Ele começa a falar e diz que ele orava consigo desta maneira. E ele começa a falar assim: ó Senhor, graças te dou porque não sou como os demais homens. Olha como começa a oração do autossuficiente fariseu, do justo fariseu. Provavelmente estava dentro da sinagoga, num lugar de destaque, né, para ser visto. Provavelmente falava em um tom de voz, né, para que todos ouvissem. E ele começa a exaltação, né? Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Olha como ele se posiciona como grande, como diferenciado, né? Como melhor. Porque não sou como os demais homens, roubadores. Né? Ele coloca os demais, os semelhantes, como roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Provavelmente, de onde ele estava, ele avistava o publicano, porque o publicano não podia entrar dentro da sinagoga. Existia um espaço na sinagoga na qual eles poderiam também orar, mas não dentro, fora. Então, de dentro, ele conseguia ver o publicano, na qual ele jogava tal elogio, né? Eu não sou como esse daí, eu não sou como os adúlteros, eu não sou como os roubadores, né? Eu não sou como os adúlteros. E ele continuava falando, jejum 2 vezes na semana, eu dou dízimo de tudo quanto possuo. E Jesus para. E antes de falar do outro, eu quero falar um pouco desse fariseu. A oração dele, ele acreditava piamente que ele estava orando para Deus, mas ele estava exaltando a si próprio. Ele fala aqui do quantos feitos ele fazia além do que a lei exigia. Né? Ele jejuava além do que a lei exigia, ele dava dízimo além do que era pedido. Quão bom era esse fariseu. Ele devia dizer assim: Deus, o Senhor é muito privilegiado por ter um obreiro como eu, vamos dizer assim, né? Quanto privilégio de Deus ter um obreiro como esse. Quanto privilégio de Deus ter um ser humano como eu, um ser humano completo, um ser humano justo. Eu dou além do que me pedem, eu sirvo além do que me pedem. Ele chama os outros, ele desdenha dos outros e chama de roubadores. Mas roubadores era ele, porque estava roubando a glória de Deus para si. Eita, forte. Ele chama de injustos. Injusto era ele, porque ele estava roubando, ele estava sendo injusto consigo próprio. E ele chama os outros de adúltero. E ele se desdenha assim do publicano, né? E a oração que esse homem faz, ela é uma oração tão de exaltação, né? Palavras bonitas. Olha quanta palavra bonita ele fala. Né? Imagina quem estava ouvindo ele, quem estava ao redor dele, ele lá, Jesus, soberano Deus, né? Senhor de todo, que criaste tudo. Olha aqui que palavras lindas. Mas Jesus narrando isso, Jesus fala que Deus está ali ouvindo ele, né? E que tudo que
esse homem estava falando não estava sendo ouvido, porque não tinha verdade em suas palavras. Eram apenas palavras bonitas, mas seu coração não havia verdade. A sua intenção não era a correta. E aí, ele fala um outro modelo de oração. Ele começa a falar do publicano. O publicano, porém, estando de pé, de longe porque ele não podia entrar na sinagoga. Os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes, em sua época, eles determinavam que podia e que não podia entrar no templo. Eles determinavam quem podia e quem não podia falar. Eles determinavam a ordem. Tudo em nome de Deus. Quem não estivesse de acordo com a sua visão, com a sua liturgia, com as suas tradições, né, e a lei, estes eram excomungados, eram jogados. Era a corja da sociedade. Esses não podiam fazer parte do reino de Deus. Eles determinavam isso. E vem Jesus, maravilhoso. Por isso que eu amo muito Jesus, porque ele vem a justiça, vem o reino. E o reino vem quebrar essa roda, vem trazer um novo modelo, vem quebrar esses paradigmas arcaicos, né, que era apenas para uma turma, não era parcial para todos, era apenas para alguns. Ele vem trazer novidades de vida, ele vem trazer um reino para todos. E ele fala essa parábola para que entendamos que era isso que ele queria, um mundo justo para todos. Certa vez ele fala com uma mulher, né, uma samaritana, e ele fala palavras tão bonitas para essa mulher que a princípio ela não compreende. E algumas palavras dela, ela chama ele de profeta, e é como se ela dissesse assim: como é que eu faço, né? Como eu faço para fazer parte dessa tua visão, desse teu amor, desse teu reino? E ele fala para ela assim, que vai chegar uma hora, está próximo, de que vai chegar um dia em que qualquer um que tiver um coração puro, que tiver verdade no seu coração, qualquer um vai poder me adorar, vai poder ser ouvido, sem precisar de ninguém, diretamente comigo. E isso aconteceu, o véu se rasgou. Jesus fala em sua palavra que onde tiver 2 ou 3 orando, falando em seu nome, ele estará no meio deles. Ele estará no meio de qualquer um que estejam buscando verdadeiramente. E ele fala aqui que de longe ele nem queria levantar os seus olhos ao céu. Enquanto o fariseu falava às alturas, para que todos ouvissem palavras bonitas, o publicano nem queria ser visto. Ele nem sequer queria levantar os olhos aos céus, porque não se achava digno. Mas ele batia no peito. Esse bater no peito, ele representa humildade. Ele representa a pequenez. Eu me sinto pequeno perante um Deus tão grande. Enquanto o outro se achava tão grandioso, tão digno, né? Como é bom, como é maravilhoso para Deus me ter como servo. E ele diz assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Reconhecimento. O outro, ele sequer menciona seus pecados, porque
ele se achava justo, e justo não tem pecados, né? Enquanto o outro se chama de pecador. O que mais me impressiona aqui é que aquele que acredita que não tem pecado, ele também acredita que ele não precisa mudar. Porque só muda quem reconhece seus erros. Então o fariseu não menciona nenhum momento aqui que ele pede perdão por seus pecados, enquanto o pecador pede a misericórdia, porque ele é um pecador. Aleluia. Os dois fizeram uma oração, os dois oraram. Um orou para si próprio e o outro orou para o Deus dos céus e da terra. Jesus, ele nos ensina, através dessa parábola, o modelo correto de orarmos, o modelo correto de como nos portar. E faz tanto tempo que esse texto foi escrito, mas por que até hoje nós vemos algo tão semelhante? Porque até hoje temos muitos fariseus e até hoje temos muitos publicanos. Até hoje nós vemos pessoas, nós vemos o nosso ego sendo exalado o tempo todo. Às vezes a gente precisa se analisar se nós não estamos orando para si próprio, se toda essa exaltação, se nós não estamos sendo como esse fariseu. Senhor, como o Senhor deve ser orgulhoso de mim, né? Eu tenho feito tantas coisas, como a gente gosta de anunciar, né? Se tivesse um Facebook na época, estaria na primeira página do Facebook os feitos dos fariseus, para Deus ver. Como se Deus precisasse como se precisasse a gente chamar a atenção de Deus. Até hoje a gente vê isso, a exaltação do ego. Até hoje a gente vive repetindo que como é bom viver debaixo da vontade de Deus. Mas em inúmeras as situações, a gente, na verdade, vive debaixo da nossa própria vontade, das nossas próprias crenças, da nossa própria lei, né? Das nossas próprias tradições. E a Bíblia diz que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal, a gente não sabe pedir. Primeiro porque quando a gente ora com uma oração sincera, com um coração sincero e com a intenção correta, não tem como Deus não nos abençoar, nos ouvir. E a gente não recebe porque somos egoístas, só pensando em si próprio. Só queremos exaltar o nosso ego, a nossa vontade. E Jesus, ele fala assim que eu digo-vos que este desceu justificado para sua casa, publicano. Então, o que se achava justo desceu como um pecador. E o que se achava pecador desceu justificado. Olha como Deus vê diferente. Olha como que Deus vê as coisas com a ótica diferente da nossa. Sem dúvida. E não aquele porque qualquer que a si mesmo se exaltar, ele será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Glória a Deus. Então, aquele que se humilhou, né? O publicano se humilhou, o publicano reconheceu suas falhas, o publicano exaltou ao Deus glorioso. Este foi justificado. Que coisa linda. Ele reconheceu a sua fraqueza. Paulo fala que quando ele era fraco, ele se tornava forte. Por quê? Porque ele via a grandeza de Deus na vida dele. Paulo também dizia que sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não tem como nós nos enganarmos.
diante dessa palavra, diante desse modelo de como sermos. Não há engano na Bíblia. Anteriormente da palavra, foi lido um versículo no Mateus 5, que fala sobre o maior discurso, o discurso mais lindo de toda a humanidade, que já foi feito em toda a humanidade, que é o Sermão do Monte. E aqui, Jesus ele deixa escrito um modelo de um ser humano justo, um ser humano feliz, né? De um ser humano bem-aventurado. E ele deixa aqui 9 códigos da felicidade, 9 respostas, né? Que a gente vive perguntando como que a gente pode ser um ser humano melhor, né? Geralmente quem quer ser melhor é porque quer ajudar alguém, é porque quer ser referência para alguém. E tantos porquês como que eu faço, o Sermão da Montanha, eles vêm trazer esse esclarecimento. Como é que eu posso ser uma criatura melhor? Como é que eu posso ser ouvida por Deus? Como é que eu faço para ter uma vida sadia? Como é que eu faço para ter uma vida feliz? Às vezes a gente vai procurar psicólogo, a gente vai procurar terapeutas para explicar coisas para nós que está aqui na Bíblia. E a partir do 3 ele fala que do pobre de espírito, pobre em espírito. Esse pobre em espírito é o pobre, ele fala de um ser humano que tem humildade, não só perante Deus, mas também perante os homens. Aquele que sabe, que anda, que o ego não é exaltado, aquele ser humano humilde, que trata com as pessoas bem, né? Que tem um espírito de manso. Ele é o rei, dele é o reino dos céus. Ele não tem exaltação. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Eles são bem-aventurados pacientes, esses serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Esse fome e sede de justiça, que não são inconformados, não são conformados com a corrupção, não são conformados com as coisas ruins do mundo. Esses são inconformados, esses serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aquilo que eu semear, eu colherei. Se eu tenho misericórdia, eu também receberei. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu só posso ver a Deus se eu tiver com o coração limpo, purificado, cheio de bons sentimentos. Bem-aventurados pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, os justos. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluias. E aí ele fala assim: vós sois o sal da terra. Vós sois muito importantes. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado perante os homens. E vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade escondida sobre um monte. Amém? Isso é uma receita de um indivíduo perante Deus. Isso é um ensinamento de como nós devemos ser perante Deus. De como deve ser o nosso coração perante Deus. E essa parábola, ela vem trazer esse ensinamento do nosso secreto,
né? Como é que a gente deve orar no nosso secreto e também perante os homens. E não é se exaltando para que alguém ouça. Quem tem que ouvir nossa oração é Deus. Ele que tem que ouvir para que assim ele venha fazer conforme tudo aquilo que pedimos, né? Então é um ensinamento. É isso que eu quis trazer nessa noite. Para que haja uma reflexão sobre nós mesmos. Como é que nós estamos se portando? Como é que tem sido a nossa vida? Como é que tem sido o nosso falar perante Deus? Se nós estamos se exaltando a si próprio, se estamos adorando a Deus, ou se essa exaltação é para nós mesmos. Amém? Deus abençoe. É uma palavra rápida, mas eficiente para as nossas vidas. Amém. Glória a Deus.